Eu vou tentar me ater aqui primeiro, tentar ser breve e brincar um pouco com essa coisa dos temas. Então eu comecei brincando com o nome do negócio, né? Os 3 P's da eleição de 2012, né? A coisa das propostas, da política e das pesquisas. E acho que, primeiro, é muito complicado fazer futurologia em política, aliás o Bob já dizia isso, né? E num país em que até o passado é incerto, como é o caso do Brasil, então fazer futurologia é um pouco mais difícil ainda. E fazer futurologia no Brasil eu sempre acho complicado, quer dizer, daqui a 5 anos a única certeza que eu tenho é que o Niemeyer vai estar vivo. O resto eu acho muito difícil que a gente tenha alguma certeza. O pessoal falou mesmo do Roberto Marinho. Então, eu acho que, na verdade, fazer um exercício aqui, eu vou tentar fazer um exercício muito breve de analisar aqui as possibilidades, tá? Primeira coisa é essa, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que faz 30 anos que a gente tem eleições democráticas com uma certa constância. Está fazendo 30 anos exatamente nesse momento, né? Então, isso, a gente lembra um pouco disso. A eleição de 82, eu acho que ela é um ponto de inflexão no processo político brasileiro. É a eleição que dá aos governadores algo fantástico, né? Eles percebem a força que tem, quer dizer, não é à toa que as diretas vêm pelos governadores, enfim, toda a discussão da redemocratização vem pelos governadores. E 30 anos depois, eu acho que a gente tem algumas virtudes do processo como um todo e tem umas vicissitudes também. Eu acho que tem, inclusive, uma certa fadiga do processo democrático aí que precisa ser analisada, né? E eu acho que isso está aparecendo um pouco nessa eleição. Inclusive, um pouco o que o Fernando disse aqui na primeira parte, quer dizer, alguns mesmos nomes que se repetem com uma certa lógica aí e que começam a cansar um pouco o eleitor, né? Eu acho que o movimento Cansei, que teve há alguns anos, ele pegou agora para o Serra, né? Esse é o problema. E acho que também tem um teste de estresse de algumas coalizões, a gente vai avaliar isso um pouco, quer dizer, acho que algumas coalizões que pareciam dar certo, elas começam a ter algum estresse aí, algum tipo de problema, né? Influência dos executivos, enfim, de algumas lideranças, a gente vai discutir isso um pouco. A questão do mensalão, que é uma discussão que eu acho que não dá para fazer nesse momento, acho que é um pouco cedo o efeito disso. O Fernando Rodrigues, essa semana, chegou a dizer que provavelmente o mensalão tem um efeito muito grande nessa eleição e ainda pouco pensado, mas eu acho que ainda é um pouco cedo. Eu acho que o julgamento, enfim, o fato de ele estar acontecendo, ele pode tirar ou não, isso depende um pouco. O que o Fernando falou talvez seja interessante. Nessa hora que você precisa de 3 ou 4 pontos, ou 2 ou 3, para ir para o segundo turno, talvez isso faça uma diferença brutal, né? Mas não necessariamente é uma diferença tão grande nesse momento, né? Eu acho que ele tem um problema e vai criar um problema especificamente para o PT. Um acerto de contas de questões locais, acho que o caso de Recife é o mais notório, mas tem vários casos desse tipo, quer dizer que os acertos de conta intrapartidários aconteceram e aí eles acabam prejudicando alguém que poderia ter chances na eleição. E isso aconteceu e efetivamente esses acertos de conta têm efeitos, né? E os problemas da metrópole, então eu vou começar um pouquinho falando com isso, quer dizer, acho que em geral nós temos problemas clássicos de metrópoles que deveriam estar sendo mais discutidos, e eu concordo, quer dizer, se deu muito pouco valor para os programas, se discutiu muito pouco os programas nessa eleição, e na verdade os programas, os que foram publicados, e eu estou falando de Brasil, não estou falando só de São Paulo, eles são muito parecidos, né? Incrivelmente, hoje, por exemplo, eu estava até olhando com mais calma, o programa do Ratinho Júnior em Curitiba é muito interessante. Aliás, a campanha do Ratinho Júnior é muito interessante do ponto de vista de comunicação. E pouca gente parou para pensar nisso ali. E por isso que hoje ele soltou, por exemplo, uma pesquisa própria, não sei quem percebeu isso, ele soltou uma pesquisa com muito mais base amostral do que as pesquisas oficiais, e ele está dizendo o seguinte: essas pesquisas oficiais não são boas. A minha é boa e com base amostral boa. Quer dizer, há fenômenos nessa eleição que precisam ser estudados um pouco melhor. Eu acho que a gente ainda não percebeu algumas coisas que estão acontecendo aí, que eu vou falar uma ou outra aqui. A discussão da municipalidade
e que é algo que precisa ser discutido desde a Constituição de 88, quer dizer, a Constituição definiu algumas coisas para o município como ente federativo, como ente subnacional, e depois não definiu um pouco o que seria a responsabilidade disso, e acho que essa discussão deveria ser feita em algum momento no Brasil. Eu estou falando isso do ponto de vista, 30 anos depois da gente ter eleições democráticas com uma certa constância, a gente precisa começar a pensar nisso. Isso tem a ver com a qualidade da democracia também, né? A gestão de áreas metropolitanas, ninguém fala disso. A gente começa a olhar os programas, ninguém fala das questões de áreas metropolitanas. Quer dizer, todo mundo fala da municipalidade, dos problemas locais, mas não fala das questões metropolitanas que são importantes, que são transmunicipais, né? Poucas inovações em termos de políticas públicas, quer dizer, o que a gente vê é algo que já aconteceu em outro lugar com outro nome, mas na verdade pouca inovação e comparação com períodos anteriores, assim, a gente tem algum ganho, alguma mudança, mas pouco percebida, quer dizer, as pesquisas mostram isso de forma muito rala, né? Os grandes temas continuam os mesmos, né? Violência, segurança, saúde, mobilidade. Mobilidade ganhou uma discussão um pouco maior dessa vez. Mobilidade é um tema, eu acho que o Nassif conhece isso muito melhor, mas, por exemplo, quando você vai para Bogotá, você viu que o Antanas Mocos é sempre considerado um sujeito maluco, né? Um sujeito que fez coisas inacreditáveis, em campanha se jogar em cima do outro, enfim, coisas, quando era reitor da universidade, tirar as calças para os estudantes e tal, mas assim, o Mocos fez também algumas coisas em termos de políticas públicas interessantíssimas, e em termos de mobilidade urbana, ok, todo mundo fala uma cópia um pouco do Jaime Lerner lá em Curitiba, mas eu acho que ele fez algumas coisas um pouco diferentes também, e depois ele virou uma espécie de consultor, mas não aparece muita coisa diferente de mobilidade, geração de renda, desigualdade, educação, enfim, instrumentos de inovação raros, temas muito importantes, pouco discutidos, por exemplo, quase ninguém, eu não estou falando só de São Paulo, estou falando de várias cidades que vão ter COP em 2014, quase ninguém discute isso na campanha. É incrível isso. Eu comecei a ir atrás de programas, de discussões e tal, quase ninguém discute esse tema na campanha. O que vai ser isso? Quer dizer, o que vai ser, o que deveria ser, isso não aparece também, né? Quase todos os candidatos falam em transparência e nova relação com o cidadão, né? E aquilo que o Serra até essa semana no debate da TV Cultura falou isso, olha, o Eduardo Paes está com um programa parecido com o meu, mas não tem problema copiar, o Serra é sempre muito sutil, né? Não tem problema copiar, eu gosto até disso, tá? Mas enfim, essas coisas de ter coisas muito parecidas e talvez só mudar a denominação. Bom, em termos políticos, o segundo P, eu acho que aparentemente, pelo menos, o embate PT e PSDB está perdendo um pouco de espaço. Quer dizer, isso, o PSB, o crescimento do PSB já era detectado há 2 eleições, não é uma novidade tão grande assim. Acho que o PSB é um partido que, guardadas essas proporções aí, ele começa a surgir aquela coisa, não, vai ser um movimento do Nordeste e tal, mas pouca gente olhava para essa coisa do PSB forte em Minas, enfim, agora o PSB aparecendo com outras alternativas, enfim, o PSB, independente do que seja o PSB e a liderança do Eduardo Campos, aparentemente ele vai se cacifar um pouco mais, a despeito de eu concordar totalmente com o Fernando, quando eu acho que não tem uma relação tão forte entre essa eleição e a próxima eleição em 2014. Eu acho que a eleição de 2014 é uma outra eleição. Tem uma liderança ou outra que vai se fortalecer um pouco. Pouca ênfase, que foi aquilo que o colega perguntou agora na questão legislativa. Quer dizer, tem uma coisa que eu vou falar logo adiante que eu acho que pouca gente percebeu. Por exemplo, o Russomano percebeu em São Paulo, o Ratinho Júnior percebeu em Curitiba, que é buscar pessoas nas regiões, nos grotões, nas regiões mais pobres, que têm popularidade, bancar a campanha desse cara para vereador, e esse cara vai ser o carro-chefe dele na região. Isso pouca gente olhou, né? Eles estão fazendo isso, mesmo que esse cara não ganhe. O que eles foram é o sujeito do forró do extremo da Zona Leste. Eles vão lá e falam assim, ó, eu banco a tua campanha de vereador. Esse cara se candidata, se ele tiver 15 mil votos, ele não está eleito, mas ele tem uma fidelidade maior que a Gaviões em relação ao candidato. Quer dizer, ele fica absolutamente fiel ao candidato e faz campanha. Então, se vocês olharem os candidatos da coligação do Russomano, que por um acaso também teve uma tremenda sorte, né? O Russomano é 10, esse 10 é um número muito fácil de
vocês olharem a pesquisa da Datafolha, os eleitores dele não erram tanto o número dele, quer dizer, isso tudo tem um peso também. Ele fez uma ligação com esses caras, o Ratinho Júnior fez isso também, muito antes da eleição. Eles foram capturando nos bairros esses sujeitos e falando assim, olha, você quer ser candidato? O cara falou, nunca pensei nisso, então começa a pensar. Né? E isso traz um certo cacife. Só que, ou seja, a minha hipótese, isso é uma hipótese, acho que precisava ser estudada um pouco melhor depois, é que essa eleição está trazendo algumas condicionalidades novas aí. Né? Mesmo essa de que tempo de TV e apoio ganha eleição sempre, não necessariamente, a gente vai ver isso um pouco. Né? E o legislativo acaba ficando de novo em segundo plano. Eu acho que isso é problemático, quer dizer, a gente acaba tendo candidatos para o legislativo ou pessoas muito conhecidas, ou pessoas que têm uma estrutura forte, mas se fala um pouco, se usa o horário que seria dedicado ao legislativo para tudo. Por exemplo, ontem eu vi também isso que o Fernando falou, o pessoal usando o horário do legislativo para discutir mensalão, PT e tal, e sendo que provavelmente o legislativo teria outra discussão a fazer, pouco aparece, por exemplo. Né? Em termos políticos, eu acho que o PT faz uma opção bastante arriscada nessa eleição, que é essa opção de candidatos próprios, assim, às vezes ameaçando coalizão. Acho, sinceramente, acho que isso a gente pode discutir, mas que o Lula pode ter parte do capital político comprometido nessa eleição. Acho que ele jogou muito forte em alguns locais. Por exemplo, no caso do Recife, o Randes saiu do PT, enfim, foi muito pesado tudo aquilo. Claro que aquilo é uma conjuntura específica do Recife, mas aqui em São Paulo, quer dizer, a Marta demora muito para... Não se esqueçam que a Marta é casada com um sujeito que é do PMDB e quase foi o vice do Chalita, né? Então a gente não olha muito isso também. Né? Então, assim, tudo isso tem peso, né? E aparentemente o Lula entra na eleição fazendo, ou seja, bancando alguns candidatos, e se, né, nós estamos falando por hipótese aqui, por exemplo, no caso de São Paulo, se o Fernando Haddad não for ao segundo turno, ele vai ter um preço a pagar por isso. Né? E isso, evidentemente, tem um preço à frente para a biografia dele. Né? Em campanha política, eu acho que muitas vezes ganha quem erra menos. Essa coisa de errar menos é um calibre complicado para esse momento da eleição. Nós estamos numa fase da campanha que a emoção ganha da racionalidade. Né? Então, assim, e essa é uma coisa que, por exemplo, aqui em São Paulo está pegando. O Fernando disse uma coisa aqui, o Serra percebeu essa coisa da emoção tarde, mas percebeu. Aparentemente o Haddad ainda não percebeu isso. Né? Eu continuo achando, sinceramente, que o Fernando Haddad é um mau produto nesse momento. Ele não é vendável, ele é difícil de passar no eleitor. Né? Acho que a escolha foi errada, no caso de São Paulo, e vai ser muito difícil a situação dele. No segundo turno, eu acho mais. Né? Se você analisar os números todos do Datafolha dessa semana, o problema do Fernando Haddad, especificamente em São Paulo, é esse. Ele está perdendo, para o Russomano, não é para o Serra. Quer dizer, o Serra baixar de 20%, não vai baixar, não é muito normal. Ele está perdendo o eleitorado dele para o Russomano. O Russomano é a segunda opção de todo mundo. Pode olhar lá na pesquisa dessa semana. Segunda opção de todo mundo, se não acontecer nada absurdo, ele vai ser massacrado no segundo turno. Mas se não acontecer nada absurdo, se não descobrir que foi ele que matou a mulher que ele filmou lá no Santo Família, ele vai ganhar a eleição. Né? Eu acho que essa é uma questão assim, por mais que se discuta isso, olhem todas, a rejeição do Serra na Zona Leste e na Zona Sul é enorme, e é aí que o Russomano aproveitou e tal, que pode ser rejeição ao Kassab, mas pode ser rejeição também ao desgaste do Serra. Quer dizer, isso tudo, mais o fato de 44% dos eleitores do Haddad dizerem que votariam nos Russomano no segundo turno, se fosse Serra e Russomano, por exemplo, a minha impressão é que o Russomano está eleito a despeito da campanha pesada que o Serra vai fazer. Se for Serra Haddad, pode ter alguma mudança, mas eu acho que assim, a chance do Celso Russomano estar eleito em São Paulo é muito grande, volto a insistir, a despeito do massacre que vai ser esse segundo turno, né, por conta da conjuntura. Quer dizer, essa coisa de o segundo turno é uma nova eleição, mas ela começa com capital político.
Ela não é uma nova eleição do zero, ela é uma nova eleição a partir de um certo capital político. E eu acho que isso tem algum efeito aqui sim. Campanhas eficientes não são bonitas necessariamente, quer dizer, a gente costuma esperar que todas as campanhas tenham mulheres grávidas no final e todas de branco e tal, mas não é assim necessariamente, né? Então uma campanha eficiente às vezes é pegar e fazer do Maluf um sujeito bonzinho e colocar isso na TV e fazer ele ganhar a eleição. A amarração de candidatos com menos tempo de TV e rádio como formadores de opinião é uma coisa que às vezes funciona, né? Segundo turno, rejeição pesa muito. Nesse sentido, volto a insistir, quer dizer, a despeito a rejeição do nosso nessa última cidade do Russomano, nem tanto. Então, assim, o problema vai ser, no caso de São Paulo, colar a rejeição no Russomano. Tem muita coisa, evidente, para colar, mas vai ter que fazer um esforço aí para colar. E esse outro problema, as rusgas do primeiro turno atrapalham o segundo turno. Quer dizer, então, assim, um pouco aquilo que o Fernando falou, o Russomano está na dele, não bate mais no Kassab no segundo turno, esperando quem vai no primeiro turno, esperando quem vai para o segundo turno. As grandes novidades são essas três, na minha percepção, em nível nacional. Acho que o Russomano, né, se vocês olharem a campanha dele, defendendo você, né? Defendendo você, é importante isso. Outra coisa, eu vou fiscalizar, Jânio isso, né? Vou fiscalizar quando ninguém menos esperar. Essa dimensão que pouca gente percebe, a importância que ela tem para um certo tipo de população que vota, evidentemente. Ratinho Júnior, né, essa figura do meio aqui, hoje a justiça decidiu que o pai pode fazer a campanha dele, quer dizer, esse cara tem grandes chances em Curitiba, diga-se de passagem, quando a gente sempre fala de o local que saíram políticas públicas fantásticas no Brasil, aparece esse sujeito com... E o Edmilson Rodrigues, que quase ninguém fala lá em Belém. O Edmilson do PSOL, né, com grande chance de ser eleito em Belém. Né? Pouca gente fala disso, quer dizer, um candidato do PSOL numa cidade como Belém, né, vindo com uma proposta absolutamente diferente de tudo que estava acontecendo ali em Belém. Né? É um sujeito que foi rifado pelo PT no Pará, né, e resolve agora, e pode ter grande chance de ganhar a eleição em Belém. Que seria alguma coisa também com pouquíssimo dinheiro, uma campanha muito difícil, né, sendo uma novidade. Por incrível que pareça, um é 10, o outro é 20, o outro é 50. Quer dizer, parece que isso também pesa alguma coisa. Né? Acho que a gente está entrando na fase, para terminar falando de pesquisa, em que não acontecem mais grandes viradas. Em 2 semanas você tem uma mudança ou outra de quem vai para segundo turno, mas concordo plenamente com o Fernando Abruzzo. Eu acho que uma coisa que eu sinto dizer, mas acho que o Celso Russomano está no segundo turno, estando no segundo turno, é um negócio muito complicado que vem por aí. Né? No mínimo, uma carnificina. No mínimo isso. Né? Acho que também tem a consolidação de algumas candidaturas e também de rejeição. Alguns candidatos tentam desesperadamente colar rejeição. Isso parece que está funcionando no caso do Fernando Haddad aqui em São Paulo. Ele está ganhando rejeição, quer dizer, isso aparentemente está funcionando. Né? As pesquisas indicam uma limitação da equação tradicional de recursos, apoio e tempo de TV, aquilo que a gente sempre achou que resolvia uma eleição de uns tempos para cá, parece que tem alguma coisa que não está funcionando tanto. Eu lembro de um debate, eu não lembro qual foi, que o Levi Fidelix vira e fala assim: me tem os 90 milhões de vocês que eu me elejo no primeiro turno. Não sei se alguém assistiu isso. Ou seja, com tanto recurso, tem gente que imaginava que a eleição seria muito mais fácil. Eu acho que isso não está acontecendo. Né? E o momento que os partidos começam a analisar tracking versus pesquisa. Quer dizer, o tracking é aquele acompanhamento que o partido faz. E, por exemplo, o Donato hoje está dizendo que o PT tem um tracking que desdiz a campanha do Datafolha, a pesquisa do Datafolha e tal. Mas tracking é um negócio que não é científico. Então, tracking é só uma coisa que você de fato acompanha alguma trajetória e tal. Mas os partidos começam a precisar usar o tracking. A diferença, por exemplo, do Ratinho Júnior em Curitiba é essa: ele bancou uma pesquisa inteira com muito mais gente de espaço a mostrar para mostrar que ele está na frente. Apesar da pesquisa ser bancada, aparentemente ela é científica, então isso parece que começa a acontecer uma coisa diferente aí na campanha também. Né? Por fim,
mudança de estratégia em função das pesquisas. Acho que o Serra foi o que capturou melhor isso, né, do ponto de vista da eficiência, novamente. Quer dizer, a campanha do Serra percebeu isso nos últimos tempos e foi lá, capturou e mudou o tom da campanha. O eleitor precisa de dicas, né? Na verdade, o eleitor funciona a partir de dicas, a partir de sacadas e tal. Alguns perceberam isso e usaram muito isso. É difícil vender produto ruim numa campanha nessa etapa, quer dizer, a partir daqui o candidato que não se estabilizou, ele não se estabiliza mais, então isso fica muito difícil, e é uma definição difícil a partir de agora. Eu vou atacar, vou contra-atacar, vou propor, vou adotar o paz e amor, é uma decisão muito difícil nesse momento da campanha, faltando 2 semanas aí. Por fim, eu acho que tem um monte de coisa que precisa ser pensada depois disso. Não foi pensada a questão metropolitana, não foi discutido municipalidade, financiamento de campanha, internacionalização de cidades, quer dizer, temas que são extremamente relevantes e que pouco apareceram nos programas ou pouco apareceram nos debates. A gente está chegando a ponto, e nisso eu tenho de concordar, eu sei que é meio absurdo isso, mas ontem a entrevista do Trali com o Russomano, chegou uma hora que o cara começou a virar e falar assim, chega e vamos discutir São Paulo. Porque se você ficar no nível de discutir se ele matou a mulher no São Camilo ou não, aí é demais. Desculpem eu concordar com o Russomano nessa hora, mas eu acho que assim, você não pode ficar baixando o nível da discussão num programa de televisão, pegando só questões pessoais dos candidatos. Essa não é uma hora para isso, é uma hora para discussão de questões importantes da cidade que não foram discutidas incrivelmente até o momento, né? Algumas definições relevantes vão acontecer nos dias finais, quer dizer, acho que vai ter ainda alguma mudança ou outra, mais pouca. Apesar de haver algum descolamento de coalizões, é cedo para falar nisso. Lembrem-se que, por exemplo, o PRB do Russomano é um partido criado dentro do governo Lula pelo vice-presidente e tal. Então, assim, é um partido, em teoria, da coalizão do PT. Quer dizer, desculpe, se o Russomano for para o segundo turno em São Paulo contra o Serra, ele vai usar isso. Ele vai falar, eu sou o que representa o governo federal. Quer dizer, então assim, essas coisas, a despeito da gente olhar a política com fígado, às vezes precisa olhar um pouco a razão, e isso precisa ser pensado também, né? Pouco uso de internet nas campanhas, eu acho que essa é uma discussão que o Aldo já fez no artigo do Estadão há um tempo, e voltamos a dizer isso. Tem muita gente fazendo blog, discutindo, Facebook, Twitter, mas as campanhas, novamente, investiram os milhões na forma tradicional de fazer campanha e ficaram... Tem alguns sites que são indigentes, para dizer o mínimo, né? Então, assim, isso não se fez, aparentemente. Outra coisa, a gente já tem histórico suficiente para começar a tirar algumas conclusões, quer dizer, 30 anos de eleições democráticas, já dá para a gente começar a fazer algumas conclusões a partir daqui. Então, isso precisa começar a ser olhado de um outro ponto de vista, inclusive, da ciência política. E, por último, acho que falta o P, né? A gente falou 3 P's, mas pouco a gente discutiu o P, programa. E esse é um P que eu acho que cada vez fica mais importante, mas menos discutido. A gente fica à mercê de manchetes complicadíssimas, né? Que se a Dilma deveria meter o bico ou não na eleição de São Paulo, isso virar manchete é o fim da picada, mas assim, a grande discussão relevante, que é a cidade, os seus problemas, o que a gente vai fazer com isso, parece que ficou fora dessa eleição. Muito obrigado.